Hoje eu vou te mostrar uma das técnicas que mais colocaram dinheiro no meu bolso nos últimos anos, que é como que você faz para aumentar a quantidade de ativos que você tem em mão, seja Bitcoin, Ether ou qualquer altcoin, sem que você tenha que colocar dinheiro novo para dentro. Ou até mesmo sem que você tenha que participar de DeFi ou em stake, travar os seus ativos, correr um alto risco de protocolos. Não. De uma maneira simples e mais segura, que no final das contas ela diminui drasticamente a volatilidade durante as quedas. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Antes da gente comentar sobre toda essa estratégia, a gente vai analisar o Bitcoin aqui no curto prazo. Olha só, a gente está dentro de uma região extremamente interessante. Para mim, isso aqui é uma região de aporte. Para mim, a gente entregou um pullback aqui. Olha só, quando a gente olha para gráficos de 4 horas, a gente teve um candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles deixando um pavio para trás. Isso daqui é um sinal de que tem compradores interessados dentro dessa região. Para a gente confirmar isso, a gente pode descer o time frame de um gráfico de 4 horas para 1 hora para entender o que aconteceu dentro dessa região. E quando a gente olha para esses grandes volumes aqui, a gente consegue visualizar em qual candle que foi esses grandes volumes. Opa! Foi um grande volume durante uma compra, porque a gente teve o mercado subindo ali, por exemplo. E quando a gente olha o volume no geral, tirando esse daqui de compra, a gente vê uma diminuição nesse volume. Ou seja, voltando ali para o nosso gráfico de 4 horas, a gente vai ver uma diminuição do volume durante a queda. Isso daqui significa que tudo o que está acontecendo nesse momento, ele é um pullback. Se ele é um pullback, significa que é levemente uma correção de uma tendência de alta que nós estamos. Se é uma correção de uma tendência de alta, significa que nós vamos ter uma próxima pernada de alta. Então, nós devemos olhar para essa queda como compra. Simples assim. Se você souber em que momento do ciclo você está, que fase você está e qual que é a tendência, você vai saber representar uma queda como um pullback ou realmente como uma próxima pernada de baixa. Se você souber diferenciar isso, vai ficar mais fácil de você jogar esse jogo. Olhando nesse momento, para mim, cara, é simplesmente compra que nós temos, porque para mim eu enxergo um pullback. Aqui, se a gente reverter essa tendência aqui, aí as coisas vão mudar. Sim, realmente, se a gente reverter essa tendência, a gente vem para baixo e começa a formar pivôs de baixa, aí sim a gente reverte essa tendência e isso daqui passa a não ser mais um sinal de compra. Na verdade, a gente vai procurar por um sinal de proteção, porque aí nesse caso, o mercado estará nos mostrando que, opa, esse interesse comprador, ele não é suficiente para segurar o interesse de venda que nós temos. Até o presente momento, isso daqui é um sinal de que nós temos interesse comprador. E se a gente voltar ali para o nosso gráfico de 1 hora, a gente vai ver que já estamos constituindo divergências dentro do RSI. O RSI ele começa a subir, enquanto o preço do ativo ele está andando lateral, ele está na mesma zona aqui, na mesma faixa de preço. Isso significa que nós estamos tendo mais candles verdes com o passar do tempo, ou seja, a história que o mercado está nos contando é que os compradores estão entrando dentro dessa região. Significa que a gente vai 100% sair subindo a partir daqui? Não, não significa nada disso. Tem uma estratégia clara com uma operação estruturada. Se você entrar dentro dessa região, saiba quais são os pontos de entrada e quais são os pontos de saída também que você vai executar. Nesse momento, eu olho para os 60 mil dólares e tudo que acontecer até os 66 ali, né? Hoje nós estamos em 66.800. Tudo que acontecer até os 66 mil dólares ali é levemente um pullback para que a gente possa fazer uma confirmação do rompimento desse topo aqui que nós deixamos para trás. Isso falando sobre o price action. E quando a gente parte para análise on-chain, que é o que vai nos mostrar o que realmente está acontecendo por trás do preço, olha só, price action ele é uma simples teoria. A análise on-chain, elas nos mostra o que os investidores estão fazendo.
E a gente sabe que o mercado ele se movimenta em ondas. E as ondas do curto prazo, ela é constituída por traders. São os traders que estão operando durante essas movimentações, de alta, de baixa, de alta e de baixa. Afinal de contas, esse é o papel do trader. Essa é a profissão do trader, operar os movimentos. E quando a gente entende que os traders eles chegam nas suas regiões de realização de lucro, eles vão realmente realizar. Então, ali a gente tem uma alta probabilidade de entregar um pullback. Depois que a gente tem essa realização de lucro, eles não têm lucro a serem realizados. O que eles devem fazer é procurar por uma nova posição de compra, para que eles venham lucrar mais uma vez. E isso tudo a gente consegue ver, identificar através desse gráfico. Quando a gente está na linha azul aqui em cima, significa que entramos em zona de realização de lucro dos traders. Quando a gente está na linha verde aqui, significa que nós estamos nas regiões mais oportunas para os traders entrarem. Essa linha vermelha que nós temos aqui é o que os traders estão fazendo nesse momento. Olha só. Quando a gente vê batendo nessa região azul aqui em cima e a linha vermelha começando a cair, mesmo com o preço do ativo subindo, significa que os traders estão realizando seus lucros. E quando a gente entra abaixo da linha preta aqui, os traders eles não têm mais lucro a serem realizados. Ou seja, aqui ou eles vão optar por abrir novas posições de compra a partir do momento que a gente entra abaixo dessa linha preta. As regiões que eles vão entrar com mais força é quando a gente estiver dentro dessa linha verde aqui. Mas eu quero que você entenda que quando nós estamos na linha azul aqui em cima, a gente não compra, porque os traders vão realizar e a gente vai ter um pullback em breve. Agora, quando a gente começa a entrar abaixo da linha preta, a gente pode começar a buscar por compras, ou seja, unindo isso daqui junto com o price action, a gente tem um sinal de entrada dentro dessa região. Ótimo, aqui eu vou buscar por compra. Simples, porque estamos enxergando um pullback na nossa frente. Caso o mercado venha na linha verde, essa vai ser a oportunidade maior de entrada que nós vamos ter. Nunca é certeza que a gente vem no próximo movimento na linha verde, tá? E no próximo movimento na linha azul. Nunca é uma certeza, mas saiba que o mercado ele sempre está se movimentando entre essas duas linhas. O que importa é que você construa uma estratégia simples e clara para que você saiba como utilizar essas informações. Para mim, o fato da gente conseguir olhar o que está acontecendo com as carteiras, com os traders, se eles estão no lucro ou não, se a gente tem vendas ou compra, para mim é exatamente o pote de mel do mercado cripto. Olhar só para o price action, ficar só numa teoria de linha de suporte, linha de resistência, tendência de alta, tendência de baixa, eu acredito que é 100% válido para o mercado tradicional. Mas, para dentro do mercado cripto, cara, a gente tem análise on-chain. Por que não utilizar isso ao nosso favor para que a gente possa tomar as decisões? Hoje, Ethereum toma 80% das decisões dele em cima dos dados on-chain e 20% em cima do price action, porque eu acredito que os dados on-chain nos traz uma segurança muito maior de tudo que está acontecendo. E é através dos dados on-chain que eu construo essas técnicas, por exemplo, de dobrar o capital sem que você coloque novo dinheiro para dentro. Olha só, uma das técnicas de Learn Machine que a gente pode utilizar aqui é entender em qual cenário nós estamos. Se estamos em um cenário que os investidores eles estão com prejuízo ou se eles estão com lucro, se eles estão otimistas ou se eles estão pessimistas. Essas barras verdes aqui é quando a gente tem um cenário mais otimista. Se você ficar exposto em Ether, por exemplo, durante os períodos que nós temos as barras verdes aqui, você iria surfar as melhores fases do ciclo. Se a gente fizer um comparativo aqui, ó, por exemplo, de quem segue essa estratégia lá desde 2019, quando o Ether estava avaliado em $200, nós estamos falando de Ether a $200. Se a gente comparar uma pessoa que comprou Ether a $200, ela comprou $1.000 de Ether, em $200 ela rodou até hoje, ela ficou naquela parada de alta infinita. Ether só se compra, não se vende. Bitcoin só se compra, não se vende. Ficou nessa historinha de acumular bons projetos. Se a pessoa fez isso de 2009 até hoje, esses $1.000 que ela, 2019, esses $1.000 que ela investiu lá atrás, hoje ele valeria $9.000. Olha só, multiplicou pra caramba, né? A gente teve uma grande valorização.
Mas se essa pessoa tivesse respeitado as zonas mais apropriadas para você ficar investido e utilizado uma estratégia de proteção quando a gente estivesse fora dessa zona, hoje, em vez de $9.000, essa pessoa teria $13.400. Ela teria uma quantidade muito maior sem que ela tivesse colocado R$1 para dentro em Ether. E olha só, isso não funciona só para Ether. Se a gente tivesse utilizado a mesma técnica ali, por exemplo, em Lúvio, e ficado exposto só dentro dessas barras verdes e fora quando a gente tivesse ausência das barras verdes, ou seja, a gente estaria mais fora do que investido em Lúvio, por exemplo, se a gente fizer o mesmo comparativo ali de junho de 21, por exemplo, antes da grande subida ali de Ilúvio, que a pessoa, comprou Ilúvio também lá $250, e lembrando que esse ativo bateu quase $2.000 ali. Se a gente comparar a pessoa que rodou isso de lá do começo até hoje ela estaria no prejuízo. Porque simplesmente Ilúvio está em um patamar de preço mais baixo do que o período de entrada dela, porque ela acreditou que Ilúvio era um bom projeto, um game que iria revolucionar a blockchain. O primeiro game AAA que estava sendo lançado, executado, né? Quem não lembra dessa narrativa? Tanto Ilúvio quanto Star Atlas também foram os AAAs quando a gente teve a euforia ali de GameFi. Se você não sabe o que eu estou falando, é porque possivelmente você não vivenciou a altcoin season do ciclo passado, mas quem vivenciou ouviu falar nessas narrativas, que era simplesmente os projetos que iriam disruptar todo o mercado cripto. Enfim, disruptaram mesmo, porque a gente viu Ilúvio indo para $30 nesse momento. Ou seja, quem ficou rodando acreditando que a alta seria infinita, hoje está no prejuízo. Agora, o cara que tivesse utilizado uma Learning Machine, uma técnica de olhar para os dados on-chain, saber quando ele vai ficar exposto dentro de Ilúvio e quando ele não vai ficar exposto dentro de Ilúvio, ele teria seguido essa linha azul aqui em cima, que seria a performance dele. Enquanto o cara que só rodou ali, hoje ele teria $160, ou seja, ele teria um prejuízo porque ele comprou em um patamar de preço, rodou e hoje o ativo ele está mais barato. Se o cara tivesse aplicado essa técnica aqui de Learning Machine, hoje ele teria $5.800, ou seja, ele teria infinitamente mais dinheiro do que se ele estivesse rodando o ativo. A gente está falando que ele teria multiplicado o seu capital ali quase em 6 vezes, sem considerar o cara que está no prejuízo, só dele ter entrado e saído em períodos específicos. E, cara, a gente pode fazer isso para todos os ativos. Se a gente fizer isso, por exemplo, para Uniswap também, a gente vai ver que conseguimos ter uma performance maior em Uniswap. Quem simplesmente rodou Uniswap, $1.600 ali, ou seja, $600 de lucro. Quem utilizou o Learning Machine, $2.600, ou seja, $1.600 ali de lucro, $1.000 a mais de lucro, simplesmente utilizando uma estratégia de proteção. Olha só, as estratégias de proteção, elas servem exatamente como o próprio nome diz, te proteger da volatilidade das quedas. Esse jogo de só comprar 10 bons ativos, ele é bom para quem está começando, mas se você quer um jogo de performance, o jogo de performance você tem que aplicar a estratégia de proteção quando for o momento certo. Existem os momentos de você holdar o ativo, você ficar segurando, por exemplo, mas existe um momento de você se proteger. Você vai acertar 100% das suas operações? Não, você não vai acertar 100% das suas operações. Às vezes você vai se proteger e você vai ver que em alguns dias foi um sinal falso, porque o mercado não continuou caindo, você tem que comprar um pouco mais caro. O importante é que no longo prazo você esteja ganhando. Eu vou te mostrar que a teoria, ela é bela. É isso que eu estou te mostrando aqui. Tudo que eu te mostrei aqui é teoria. É gráficos e indicadores que foi construído por mim, Learning Machines, que é construído por mim junto com a engenharia de dados, mas eu vou te provar como que isso funciona na prática. Simples assim. Porque Gui Telles não gosta de vir aqui e falar para você compra ou venda. Eu falo para você, eu estou comprando, eu estou vendendo, e eu também falo para você qual que é o ativo que eu estou comprando. Eu mostro operações de R$1 milhão, eu mostro operações de 500, eu mostro operações para você aqui no canal. Comigo é preto no branco e sem mimimi, beleza?
Então, para te provar que isso daqui realmente funciona e que vale a pena você aplicar essas estratégias de proteção, olha só, a gente tem um ativo que eu gosto muito de operar. E eu não gosto desse ativo porque ele tem um excelente fundamento e porque é a blockchain de games que vai disruptar o mundo e nada disso. Eu gosto de operar esse ativo porque eu já consegui construir técnicas que me fazem operar esse ativo com maestria. Esse ativo é Ronin. Eu vou comprar ele e holdar pro resto da vida? Não, eu não vou comprar e holdar ele pro resto da vida. Esse é o gráfico de Ronin. Eu acompanhei esse projeto desde o lançamento dele. Isso significa que eu fiquei exposto durante o bear market? Não, não significa que eu fiquei exposto durante o bear market. Significa que eu acompanho esse projeto desde o lançamento dele. E, cara, eu comecei a operar esse ativo ali a partir dos 20 centavos. Quem me segue aqui no canal há mais de um ano sabe, por exemplo, como foi as compras aqui quando o Ronin estava a 20 centavos. Só que eu quero te mostrar o que aconteceram aí nos últimos meses, aonde eu venho operando o Ronin, utilizando técnicas de Learning Machine, técnicas que são essas que eu te apresentei aqui. E olha só o que aconteceu na prática. Em novembro ali de 2023, eu comprei $2.000 em Ronin. Ronin a 80 centavos. Depois eu comprei mais $2.000 em Ronin a 90 centavos. Esse ativo subiu de lá para cá e ele bateu ali 3 e pouco. E eu entrei em uma estratégia de proteção nos $3. Olha só, eu comprei $4.000 em Ronin ali por volta de, vamos arredondar aqui para 90 centavos, e vendi em $3. Ou seja, $4.000 se transformaram em $13.000. Essa proteção que eu fiz aqui nos $3, eu recomprei ela em 2.700. Então, eu tinha 4.400 Ronins, eu aumentei a quantidade para quase 4.900. Só que, lembra que eu já falei que nem toda estratégia, ela é uma estratégia que vai ter 100% de acerto? Algumas vezes você vai ver que vai ter um falso sinal. Eu recomprei aqui, só que eu tive que vender um pouco mais barato do que eu recomprei. Eu recomprei por $2,70 e eu revendi por $2,57, ou seja, eu tive um leve prejuízo nesse período aqui. Só que essa venda, ela foi no prejuízo, só que ela me possibilitou fazer uma recompra a 1,60. Olha que louco. Ou eu teria acreditado que Ronin é um bom projeto e tivesse rodando de 2,70 e vendo o ativo cair até 2,60 sem que eu pudesse fazer nada, mas ali a Learning Machine me mostrou, por exemplo, que, cara, a gente poderia ter sinais de saídas de volta ali nos 2,57. E eu recompro aquilo nos 2,60. Aquele mesmo capital que era $12.000, na verdade era $13.000, que ele se transformou em $12.000, eu reentro com esses $12.000 de volta em 1,60. Isso vai me fazer com que eu saia de 4.900 Ronins e eu passe para 7.700 Ronins sem que eu coloque R$1 para dentro. E lembre-se como que toda essa história começou. Essa história começou com $4.000 e 4.000 Ronins. Quando a gente olha para o dia 19 de setembro de 2024, a gente já está falando de $12.000 e 7.000 Ronins. Que louco! Bom, eu recompro em 1,60 e eu entro em proteção de novo em 1,83. Ou seja, os $12.000 eles viraram $14.000 e a gente continua com 7.700. Essa proteção que eu fiz em 1,80, ela foi acionada a compra em 1,54. Aqueles $14.000, eles compram muito mais Ronin do que eu tinha lá atrás. Eu decidi tirar $2.000 dessa brincadeira para pagar 50% do que eu já investi. E hoje eu tenho 8.000 Ronins e $12.400, considerando que eu tirei $2.000. As contas podem estar complexas para você. São contas simples e contas de padeiro. Mas resumindo tudo isso, significa que hoje eu investi $2.000 em Ronin, eu tenho $12.000 em Ronin e eu tenho o dobro da quantidade de Ronin que eu tenha sem que eu tenha injetado R$1 a mais em Ronin. Nada, zipo. Na verdade, eu tirei $2.000 nessa brincadeira. Se eu fizer uma realização de mais $2.000, significa que tá de graça
todos esses 8 mil Ronins que eu tenho na mesa. Essa é uma estratégia simples que eu utilizo para aumentar o meu patrimônio, sem que eu tenha que ficar injetando dinheiro toda vez no mercado cripto. Existem estratégias válidas, que são as estratégias de DCA, sim, existe, você pode comprar em toda queda, porque toda queda é oportunidade de compra, mas você vai ter que saber que você está trabalhando e injetando mais dinheiro para dentro para que você possa aumentar a sua exposição. Há uma técnica que é muito mais viável que essa técnica de você entrar em proteção nos momentos certos. É a estratégia que eu utilizo em Ronin. Gui, mas tudo isso que você está falando aí é dentro do CoinMarketCap e o CoinMarketCap, ele não é suas operações reais, né? Tem 12 mil dólares investido em Ronin e 8 mil Ronins compradas aqui. Tá aí, BitGet, e a gente tem a quantidade aqui, isso daí dá aproximadamente 76 mil reais comprado em Ronin nesse momento. Está aqui. Quando foi a compra que a gente olha no CoinMarketCap, dia 17 de outubro. Se eu venho aqui na BitGet, eu olho aqui dia 17 de outubro, compra em Ronin. Simples, cara. Preto no branco. Esse jogo comigo aqui não tem mimimi, não tem historinha de eu tô falando que vou investir em bons... Cara, o jogo tá aqui. Quem me acompanha há 2 anos sabe quantas vezes eu falo em entrada e saída de Ronin. Simples assim. Porque é um ativo que eu consegui refinar técnicas, dados, entender qual que é o jogo desse ativo para que eu possa multiplicar o meu patrimônio. Eu te garanto uma coisa. Se você pegar esse jogo, ele vai valer muito mais a pena do que você holdar 10 bons projetos. Holdar 10 bons projetos é fácil, qualquer um consegue fazer isso. Até meu filho, se eu der uma lista para ele comprar e falar, segura aí, holda essa parada e não vende, ele consegue fazer. Agora, jogar um jogo de performance, comprar, vender, assumir o risco da sua tomada de decisão, aumentar a quantidade de ativos que você tem sem que você tenha que colocar dinheiro novo para dentro, esse é o meu jogo, esse é o jogo que eu estou disposto a jogar e é exatamente isso que eu apresento para você aqui dentro do canal do YouTube. Então, quando você estiver me vendo falar que, cara, é proteção, é bear market, é porque não é o momento de ficar exposto naquele ativo. Quando você me vê falando que é bull market, que é momento da gente se expor, é porque é o momento que eu estou investido naquele ativo. Está aqui a prova de que eu consigo dobrar a quantidade de ativos que eu tenho sem que eu tenha que travar o Ronin em stake para me pagar 10% ao ano ou para investir, sem que eu tenha que fazer nada disso. Simplesmente sabendo comprar, sabendo vender, surfar o ciclo. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do jeito que eu analiso um mercado, você pode me criticar de qualquer coisa, menos dos meus resultados. Porque os resultados, eles estão aí e são crescentes, beleza? Foi utilizando essas técnicas que, cara, eu cheguei aonde eu estou hoje. E se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao milhão. Dentro da carteira rumo ao milhão, nós também utilizamos técnicas de Learn Machines. Inclusive, dentro da carteira rumo ao milhão, uma das decisões que nós tomamos foi de comprar Bitcoin em 53 mil dólares, 810, onde a gente fez um aumento da nossa exposição em Bitcoin há 2 meses, que foi quando a gente bateu o fundo ali no 53, porque naquele momento a gente tinha técnicas de Learn Machines, técnicas do mostrando que era o momento da gente entrar. E por que a gente comprou? Porque a gente tinha caixa, a gente tinha se protegido no momento que era para se proteger. Exatamente essa é a função da proteção. Você separar uma parte do capital para caso a gente tenha novas quedas, você poder reentrar aquele capital que já estava em jogo, sem que você tenha que sair para a rua e trabalhar, buscar mais capital para injetar para dentro do jogo. Esse é o meu jogo. Se você quiser me acompanhar dentro desse jogo, entra para a carteira rumo ao milhão. O link ele está na descrição. Na carteira rumo ao milhão, eu analiso o mercado, eu tomo as decisões sem emoção, através de dados, eu escolho os ativos, você só copia e cola. Nada mais, beleza? Quando você entrar para a carteira rumo ao milhão, você vai ter acesso a uma plataforma onde acontecem essas publicações. E uma vez por semana, toda segunda-feira, eu também gravo um vídeo, uma análise exclusiva, mostrando o gerenciamento da carteira, explicando as decisões e qual que é a minha próxima visão para os próximos dias, beleza? Mas estamos todos os dias dentro ali desse fórum onde eu publico as decisões da carteira rumo ao milhão. Inclusive, você pode receber as notificações de alteração da carteira direto no seu celular, porque existe um aplicativo exclusivo meu, onde você vai baixar ele e sempre que houver alterações da carteira rumo ao milhão,
você vai receber uma notificação no seu celular, para que você saiba exatamente o que fazer. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha pego essa visão de que proteção é uma parte fundamental para que você possa multiplicar o seu capital sem que você tenha que colocar dinheiro para dentro ou que você tenha que correr riscos travando seus ativos em protocolos malucos de DeFi, por exemplo. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Eu.